E também Saulo consentiu na morte dele e fez aquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e encerravam nas prisões. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte de mágica, que tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, Ao qual todos atendiam, Desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. Atendia-no porque já desde muito tempo havia iludido com artes de mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grande maravilha que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, Os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebesse o Espírito Santo. porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, Dizendo: dai-me também a mim este poder, para que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Por isso vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai-vos, pois, ao Senhor, para que nada que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado, falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está no deserto.
levantou-se e foi. E eis que um homem, Eutíope, Enocmordom, Candace, rainha dos Eutípio, o qual era surpreendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava do seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matador, e como está muito rodeio diante de o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem cortará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto, ó profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus. Quanto se manifesta pedido de oração também nesta hora? eu minha casa. Em favor da irmã Berivalda, que está hospitalizada. Irmã Berivalda, que está hospitalizada. Vamos orar para que Deus venha fazer segundo a sua vontade. Vamos orar pelos outros, continua orando pela irmã Maria da Paz, continua orando por favor da irmã Vanderleia, continua orando em favor do irmão Osias, da irmã Lília, continua orando em favor da irmã pastora Helena, irmã Elisângela, diaconisa Elisângela, irmã Késia, presbítero Robson, irmão Adilson, diácono Adilson, irmã Michele. Vamos orar, continuar a orar pelo irmão Francisco, evangelista Francisco. Continuamos orando pela irmã Eneida. Continuamos orando por todos os irmãos, missões de paz. Irmã Eliane Jacomete. Continuamos orando pela irmã Hélida. Continuamos orando pelo irmão José, pastor José e sua esposa Maria. Continuamos orando pelo irmão Crescêncio, pela irmã Zenivalda. Continua orando por toda a sua família também. Nós vamos orando uns pelos outros. Irmão Daniel, vem orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando. Meu Deus amado, Pai eterno, quero te agradecer, ó Pai, por poder estar aqui, meu Pai, na tua casa, por poder estar aqui, meu Deus, e te louvar, por poder te adorar, por poder exaltar e glorificar o seu nome. Meu Pai, que o Senhor vá de encontro a cada pedido de oração, meu Pai, a necessidade do seu povo, pois eu não conheço, não sei o que se passa, não sei o que acontece, mas o Senhor é aquele que conhece os nossos corações, conhece a nossa necessidade, meu Pai. Sim, Deus. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro à necessidade dos seus servos, meu Pai.
aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão aqui presentes, meu Pai, aqueles a qual foram citados, meu Pai, para ser feita a oração por eles, meu Pai. Que o Senhor vá de encontro, guardando, guiando, fortalecendo, renovando, curando, libertando, meu Pai, porque todo o poder está sobre as suas mãos, Senhor, e cremos e acreditamos que só o Senhor é quem pode agir, que só o Senhor é quem pode operar, meu Pai. Também nos capacite nessa noite, meu Pai, para que possamos compreender, entender a Tua palavra e guardarmos ela em nosso coração, Senhor Jesus. Meu Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. É o que eu quero te pedir neste momento, Senhor, e te agradecer, meu Pai. Que o Senhor venha e continue a falar conosco conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, pode sentar. Quem conhece o contexto da palavra de Deus, nós vamos perceber que esse texto que nós lemos, no livro de Atos, capítulo 8, trata-se quando Estevão é morto. E uma das causas que fez Estevão morrer, eu falo que a raiva dos judeus contra os cristãos daquela época, os homens maiores, eles entenderam que Jesus estava como uma espécie de blasfêmia. E Paulo, seguidor da lei, Saulo, seguidor da lei dos homens, nós vamos perceber que ele sai atrás de crentes, sai atrás dos fiéis do Senhor Jesus para aprisionar. Uma das coisas que nós vamos notar no contexto do capítulo 1, que quando ele morre, então Estevão morre, nós vamos perceber que a igreja, ela se dispersa. A igreja, os irmãos, ela se dispersa, exceto os apóstolos. Os apóstolos continuam em Jerusalém. Porém, o resto do povo ficou disperso. Porém, os apóstolos continuavam em Jerusalém. E é bem verdade que quando a igreja ela sofre perseguição, até nos dias de hoje, muitas das horas, quem fica lá são os apóstolos. E por incrível que pareça, os apóstolos, que eu estou dizendo aqui, os pastores, os obreiros, um compromisso na obra de Deus, eles ficam apóstolos. Apóstolos. Fica no seu lugar. Isso acontece na vida da igreja atual. Quantas das vezes a igreja ela passa por ventos e daqui a pouco que resta somente o obreiro lá na igreja. Porém, eu quero motivar você uma palavra poderosa no seu coração. Eu quero motivar você uma palavra poderosa. Se você puder abrir o capítulo 40, versículo 40 e 42 de João, capítulo 1, por favor, para me ajudar. Glória a Deus. Aqui então trata a narrativa de que os homens saem dispersos e aqueles que foram dispersados, eles saem anunciando a Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor, aquele a qual o livro de Isaías falava claramente. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse: Já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo.
Então a palavra de boas-vindas, o que eu quero trazer no seu coração nesta noite, que a palavra de boas-vindas é para quem está um pouco desesperado, procurando alguém para solucionar a causa ou a resposta para os livros já prometidos, que a procura dos homens, principalmente da lei, era a procura do Messias. Então procurar Messias era o que satisfazia os judeus, ou seja, a promessa messiânica, ela iria de se cumprir. Porém, João agora testifica que ele já tinha achado o Messias. E eu quero aqui nesta noite trazer uma palavra para que sirva de esforço pessoal para cada pessoa que aqui está. Que sirva de alimento espiritual, por que não dizer um pouco de conhecimento bíblico? E uma coisa é que Deus não tem negócio somente com um. Deus tem negócio, é somente com os homens. Não, Deus tem negócio com o homem, Deus tem negócio com a mulher, Deus tem negócio com o preto, Deus tem negócio com o amarelo, Deus tem negócio com o branco, Deus tem negócio com o vermelho. Deus tem negócio com todos. O plano de Deus é para todos. E uma coisa interessante que o plano de Deus é levar, apanhar você do mundo da escravidão e colocar você no caminho que é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o propósito de Deus é colocar você num lugar seguro. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, idade. Qual é a idade que Deus vai trabalhar? Qual é a idade que Deus vai trabalhar? Falar, Deus vai trabalhar com fulano só quando ele crescer. Não. Outra coisa que não tem idade. Então, quantas das vezes pessoas que ganham outras para Jesus são crianças? Quantas crianças já não ganharam pessoas para Jesus? Quantos velhinhos não ganharam pessoas para Jesus? Quantas pessoas de 30, 40, 50 anos, adultos, na seu auge, também ganharam pessoas para Jesus? Então, o Evangelho, ele não é um Evangelho privativo. O Evangelho, ele é um Evangelho para todos. E é bom lembrar que Evangelho ele vem da palavra boas novas. Então esta palavra que vem do Evangelion, que traduzindo significa boas novas, ou vim anunciar boas novas, lembrando que quando João testifica que ele já tem encontrado o Messias, o que ele estava trazendo? Boas novas. Agora eu quero perguntar para os irmãos que aqui estão conosco: quantas das vezes nós estamos diante da palavra de Deus? Estamos diante de uma religião, estamos diante de uma fé, e muitas das vezes nosso bico está fechado. E se você está de bico fechado, é sinal que a boa nova não chegou para você. Porque o que a boa nova faz? O que algo novo, bom, faz para nós? Quando nós chegamos com a notícia boa, que seja ela um presente mais simples. Vamos ser que seja um presente que geralmente as irmãs ganham em um congresso. Já vi pessoas ganhar em um congresso uma lixinha de unha. E para ela não tinha. Olha, agora eu tenho uma lixa de unha, porque ela vai testificar daquela coisa simples que ela ganhou. Opa, você não ganhou a lixa de unha. Agora o Evangelho, irmão, quando nós somos contactados com o Evangelho precisa surtir um efeito
diferente, um efeito mais eficaz. Então, se você tem uma vida comum, corriqueira, quando o Evangelho chega para você, ela chega em você, o Messias chega em você como uma novidade de vida. E essa novidade de vida, ela vai ficar explícita para as pessoas verem. Então não precisa eu falar que tenho Jesus, porque a expressão da alegria que está em mim, das boas novas que está em mim, automaticamente a luz sempre vai brilhar. Se Jesus está em mim, a luz de Jesus, ele diz que eu sou a luz do mundo. Se a luz de Cristo está em mim, o irmão pode ter certeza que a luz do Senhor, ela não é uma luz ofuscada, ela não é uma luz apagada. A luz vem e na verdade vai ficar notório quando o Senhor Jesus está em minha vida. As ações nossas vai estar seguindo, as nossas ações vai fazer conforme a luz de Cristo. Então, verdadeiramente vai alumiar, vai clarear. E se vai clarear, irmão, pode ter certeza que palavra de vida eterna vai ter na sua boca, vai ter na sua mente, vai ter no seu coração. Aleluia! O propósito de Deus vai se cumprir, porque Deus está em você. Aleluia! E esta palavra, então, você agora, portador da luz que é Cristo Jesus, você acredita comigo que não tem como ninguém não perceber isso? Todos vão perceber que Cristo está em você. Alguma coisa diferente tem. Não sabe o que, mas sabe que tem alguma coisa diferente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de vocês, que tem dado lugar para o Espírito Santo e dado lugar para a luz de Cristo brilhar em vocês. Aleluia! Eu sei que o nome do Senhor há de ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. E é interessante anunciar a palavra de Deus. Ela vem como uma prioridade em nossas vidas. Interessante que no texto hebraico, que é o bizar, que significa anunciar, que significa contar, que significa publicar. Publicar, irmão, contar. Anunciar, este verbo é aplicado lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quem sabe de cor? Opa, os irmãos estão bom de Bíblia, hein? Glória a Deus. Esse é um dos temas do clamor. Ele fala do clamor, mas ele vai te anunciar-te. Então, vai publicar a você uma palavra, algo que está escondido. Quem pode ir para os Salmos 40, versículo 9 e 10, por favor? Outra pessoa, Salmo 68, versículo 11 e 12, por favor. Salmo 40, 9 e 10. Outra pessoa, Salmo 68, versículo 11 e 12. Salmos 40, 9 e 10. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação, a tua benignidade e a tua verdade. Salmo 68, versículo 11 e 12.
do exército é grande, que anunciava, vamos falar, a boas novas. Exército de boas novas. E esse exército hoje, quem é o exército de boas novas hoje? É nós, a igreja. E como é o Evangelho, nós somos o exército de Cristo hoje. Nós somos o exército de Cristo. Então é parte nossa proclamar que Cristo, Ele é real em nossas vidas. E algo novo há de acontecer a nós, o povo. E pode ter certeza que Ele se concretizou no nascimento de Jesus. Aí fala mais da morte, pastor. Jesus morreu, mas o importante é que Ele ressuscitou. E além de ressuscitar, irmão, a Bíblia diz que muitos homens avistaram Ele subir. E da mesma maneira, tinham anjos dizendo, da mesma maneira que vocês viram Ele subir, vocês também vão ver Ele descer. Então esta é uma boas novas para a vida da igreja. Jesus Cristo vai voltar. Jesus vai buscar o seu povo. A igreja precisa ter esta mente. Qual é a mente? Anunciar também a volta de Cristo. O Messias já veio. Glória a Deus por isso. Aleluia. A promessa foi cumprida em nossas vidas. Aleluia. E é bem verdade que nós, quando sabemos que Jesus cumpriu a sua promessa, através, ou melhor, Deus cumpriu a sua promessa, através dos tempos e dos profetas, profetizaram, então cumpriu na pessoa de Jesus. E se cumpriu na pessoa de Jesus, a boas novas chegou, irmão. Jesus veio. Olha que legal. Esse daí é a palavra de João Batista, né? Quando João decreta, esse aí, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa, a boas novas chegou. Opa, essa aí é a esperança que o mundo estava na expectativa. Então essa é a primeira boas novas. Amém? Glória a Deus. Então, João certifica no livro de João que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus começa o seu ministério quando a João Batista também é declarado, olha, aquele que você vê, o Espírito Santo descer sobre ele, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos perceber que ele fala para a Deus que ele não conhecia, mas daqui a pouco é revelado para ele também a boas novas. João Batista sabia que o Messias virá. Olha, eu batizo com água em nome daquele que virá. Em nome daquele que virá. Em nome daquele Messias. Aquele que virá, irmão. E um dia vai vir. João certificava, porém a boas novas também para João chegou. E chegou, aleluia, através de quando Deus fez a revelação para João Batista, que aquele a quem você ver o Espírito descer sobre ele, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos perceber nesse contexto que Jesus estava para ser batizado e João Batista agora poderia conhecer o homem, mas não conhecia o Jesus Deus, que tirava o pecado do mundo. Foi revelado para ele. Foi revelado a partir do momento, quem sabe, na congregação. Que surpresa foi, né? Que surpresa foi de João Batista. Que boas novas foi. Olha, irmão, aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele é o enviado. Sabe o que eu quero dizer para você também nesta noite?
Você sabe que nós, de uma certa forma, nós somos os Messias de Jesus aqui nesta noite? Nós somos enviados de Jesus. Messias significa enviado. Aleluia. O Cristo. Aleluia. Então, Jesus foi enviado para quê, irmão? Para redimir os nossos pecados. O Messias tão esperado. Irmão, quantas das vezes nós também somos enviados para dar as boas novas? As boas novas chegou para a sua vida, irmão. Então crê. Quem sabe você nesta noite, Deus te levantou como profeta. Quem sabe nesta noite, Jesus te levanta como um posicionamento, como um homem ou mulher de Deus. Aleluia. No lugar certo, na hora certa. Palavra dada, aleluia, como boas novas. Algo que muitos não sabiam, agora é revelado. E João Batista está lá na congregação dele batizando. Ele fala: eu não sei quem é. Eu não sei quem é o Messias. Então é aquele que você vê o Espírito de Deus descer sobre ele. Sabe que na igreja, irmão, sabe quem é o enviado? Sabe quem é aqueles que vai fazer a obra de Deus? É aqueles que agora o Espírito Santo descer sobre ele. Aleluia. Pode ter certeza que quando o Espírito Santo desce sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual, o seu ministério, aleluia, ele aflora. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor é glorificado através da sua história. Aleluia. Quantos estão entendendo? Palavra de Deus ao seu coração. Por quê? Porque ele zela pela tua alma. Então, irmão, quando João, eu não conheço, mas aquele que você vê, este é o Messias. Este é o enviado. A boas nova está próximo. Quem sabe a expectativa de João? A expectativa de João seria grande naquela hora, querendo saber das boas novas. Qual que é a última? Quem é que será? Quem vai ser? Quem vai ser o Cordeiro de Deus? Quem vai ser a que vai cumprir a promessa de Deus? Sabe que você tem hora que você fica esperando boas novas? Tem hora que você fica esperando uma palavra da parte do pastor para surpreender você com boas novas. E nesta noite o Espírito Santo tem boas novas para você. E as boas novas para você vai surtir como boas novas. E o que faz com boas novas? Se anuncia, se prega, se proclama, se divulga, se publica. Olha, irmão, eu não me contento só com as minhas boas novas. Irmão, o crente alegre, ele fala: estou alegre. Né? O crente alegre, ele dá fruto. Mas, pastor, como dá fruto no meio de perseguição? A igreja de Atos Apóstolos, aqui no capítulo 8, você percebe que ela estava em quê? Em tempo de tribulação. Por quê? A igreja estava sendo perseguida. Estevão já tinha sido morto. Agora, Saulo está à procura de crente. Está à procura de crente. Está prendendo, está jogando crente na prisão, está matando crente, e agora? E o medo estava batendo na porta também dos irmãos cristãos. Porém, uma coisa interessante, que eles ainda tinham algo para contar de novo. E o que era algo de novo? Que verdadeiramente, aleluia, Jesus veio, aleluia. E a Bíblia diz que eles pregavam por onde eles passavam. E nós vamos ver a história de Filipe. Filipe percebe lá o Eutípio lendo a palavra. E quando ele percebe que o Eutípio estava lendo a palavra, ele faz uma pergunta: entendes tu que lê? Aí vem o maior exemplo que você também precisa ter um discipulador. Aí vem a maior orientação, que todos nós precisamos de orientação. Ninguém sem orientação vai receber o batismo. Ninguém sem orientação vai receber as boas novas. As boas novas chegarão na sua casa quando, aleluia, o orientador chegará com boas
novas. Quem sabe o momento que você está vivendo é momento de tristeza. Quem sabe tristeza no meio do casamento. Mas quem tem a luz de Cristo na vida pode estar em meio de perseguição, mas ainda tem boas novas para dar. Aleluia! Você é a igreja de Deus, você é a igreja poderosa de Cristo. Aleluia! E Deus, através da sua vida, Ele tem palavra de vida eterna, Ele tem palavra de consolo, Ele tem palavra de vida, de abundância, de prosperidade para aqueles que creem. Boas novas está em você. E é bem verdade que muitos homens foram anunciadores, foram um evangelista na palavra de Deus. Nós podemos observar no Salmo 126, versículo 5, por favor. Outra pessoa, Romanos 10, versículo 17. Outra pessoa, Mateus capítulo 13, versículo 3. Glória a Deus. 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia! Irmão, tem hora que nós estamos semeando em lágrimas, mas há uma promessa de Deus para a sua vida. Vai haver alegria na hora da colheita. Aleluia! Então, irmão, tenha consciência que as boas novas chegarão para você, mesmo que você estiver semeando em lágrimas. Glória a Deus. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ô irmão, pastor, mas os fulanos estão de duro coração. Quem sabe está duro coração porque você não tem pregado a palavra de Deus. A boas novas. A boas novas está em você, irmão. Para quê? Para mudar o mundo que aí se encontra. Mateus capítulo 13, versículo 3, por favor. Oh, irmão, o semeador sempre precisa sair para semear. Pastor, mas eu não sei o que vai ser de amanhã. É por isso mesmo que você não sabe o que vai ser de amanhã. É porque você tem que plantar hoje. Qual é o dia de plantar? Hoje. Qual é o dia de evangelizar? Hoje. Qual é o dia de falar das boas novas? Hoje. Hoje é o dia de falar das boas novas. Amanhã, como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde, porque é hoje que Cristo quer salvar, é hoje que Cristo quer usar você, aleluia, para a salvação de almas. O maior plano de Deus é a redenção de almas, de vidas, aleluia, que estava perdida da casa de Israel. E Jesus te chama para que você seja um publicador, um anunciador, aleluia, um evangelista na mão do Senhor Jesus, aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, por favor. Outro irmão, Mateus capítulo 20, versículo 1 e 2, por favor. Mateus 9, 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então a seara é grande. Se o próprio Jesus notou que a seara é grande e poucos tinham o ceifeiro, então por mais que tenha pregador, ainda vai faltar. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Só não ganha alma quem não quer. Vidas precisando de Jesus tem. Vidas precisando de boas novas tem.
Irmão, meu pai dizia assim, ó, o evangelho só não dá onde não tem pessoa. Se tem pessoa, o evangelho dá certo, viu? Porque a fé vem pelo ouvir. E como vai haver, ou alguém vai ouvir, se não tem quem pregue? É o que o Eudípio falou. Como eu vou saber se ninguém me explica? Como eu vou conhecer se ninguém me explica? Jesus ia ensinando. Jesus ia ensinando. O ministério de Jesus era o ensino. Por isso que esse ministério tem uma preocupação grande também para o ensino. Porque é através de ensinar, irmão, que as coisas vão acontecer. As boas novas vai brilhar na sua vida. Mateus 20, versículo 1 e 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com ele os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Irmão, o que nós aprendemos que o Senhor sempre é galardoador daqueles que faz a sua vontade. O Senhor é quem paga o salário, irmão, para quem faz a vontade dele. Ou seja, nada vai ficar por um acaso. Deus vai pagar, Deus vai te abençoar. Tem boas novas para você. Vai haver bênçãos materiais, espirituais sobre a sua casa quando você faz a vontade de Deus. Qual é a vontade? Anunciar o reino, falar do reino. Que reino é esse? É o reino terreno dos homens? É reino do presidente da república? Não, é o reino do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 16. Outra pessoa vai para João 20, versículo 21, 22. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Nós vamos estudando, aleluia, a palavra de Deus, aleluia. Porque muitas das vezes, irmão, nós não sabemos o porquê que nós fazemos tal coisa. Por que nós somos chamados. Irmão, quem sabe você está sendo chamado também. Mateus 9, 35. Perdão. Mateus 15, 16. Não, João. Perdão. João 15 e 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Irmão, Jesus agora, Ele fala que foi Ele que te escolheu. E interessante que Ele também fala que foi Ele que nomeou para que vades e dê fruto. Simples assim, irmão. Vem aqui, vamos viajar um pouquinho na palavra de Deus aqui. E se o Senhor chama nós para que vai dar fruto, e além ainda nos nomeou? Que nomeou, irmão? Às vezes Ele nos deu um cargo, deu uma função. Fala lá, olha, esse aí agora é um evangelista, esse aí é um anunciador de boas novas, esse aí é um diácono, esse aí é um pastor. Para que Jesus fez isso? Para que você vai e dê fruto. E para quê, irmão? Para que o fruto permaneça. A fim de que tudo que você pedir em nome de Jesus será concedido. Irmão, o fruto nosso precisa permanecer. Aonde? Na casa de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você foi escolhido. Foi Deus quem te escolheu. E Ele quem te nomeou. Ele não deu o nome dele em você por um acaso. Ele deu porque sabe que vai ser produtivo. Aleluia. Porque, irmão, eu acredito plenamente nisso e piamente nisso, que o Senhor não vai
investir em pessoas infrutíferas. Ele sabe que você pode dar mais. Ele sabe que você pode frutificar mais. Então o plano de Deus é sempre maior do que o seu. Aleluia. Porque você não é agora o dono do seu nariz. Porém agora você é um servo de Deus enviado para fazer segundo a vontade dele. Aleluia. É ele que te envia para que vades e dê fruto. João 20, versículo 21 e 22. E disse-lhe, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Interessante, irmã Kelly, que Jesus sauda: paz seja convosco. E interessante que ele sopra. Você pode ler o contexto um pouquinho para frente deste. Pode ler o versículo, continuar o capítulo? Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles que os retiverdes lhes serão retidos. Continua. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Sabe? Tá bom. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quem perdoar será perdoado, e aquele que retiver os pecados será retido. Sabe o que Jesus está dizendo? Está na vida da igreja, dos enviados de Deus. A Bíblia diz que aqueles que, onde 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se fazia presente. E é este poder, quando Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo, irmã Kelly, Jesus está dizendo para eles assim: olha, se vocês perdoar, será perdoado. Está dizendo assim: olha, se vocês ligar aqui na terra, será ligado no céu. Se vocês desligar aqui na terra, será desligado também no céu. Então há um poder sobrenatural na vida de quem é o anunciador das boas novas, porque ele tem o poder de ligar e tem também o poder de desligar. Ele tem o poder de perdoar e tem o poder também de reter o perdão. Sabe o que eu quero dizer com isso, nessa palavra? Está a cura da nação, está a cura da população através das boas novas. E você, como evangelista, você, como enviado de Deus, aleluia, o poder sobrenatural está sobre você. A cura para você nesta noite, porque o poder de Deus está em você. Aleluia. E a palavra de Deus que diz que quando, no livro de Atos, capítulo 8, diz que aonde eles passavam anunciando o Evangelho, aqueles que estavam fugitivos, dispersados, ou então havia cura, leprosos andavam, cegos enxergavam. Olha, irmão, muitas coisas aconteciam, porque as boas novas estavam sobre ele. O Espírito Santo, aleluia, que foi soprado por Jesus, estava neles, e a virtude do Espírito Santo, o milagre, aleluia, começava a acontecer. Se eu e você estiver ligado nesta visão, se nós estivermos em Cristo, como eu disse que a luz vai estar em você, pode ter certeza, o projeto de Deus vai se realizar. Glória a Deus. E o interessante é que nós precisamos, irmão, ser cooperador de Deus nesta obra. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Por gentileza, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 9, outra pessoa. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Glória a Deus. Nós precisamos nos colocar, irmão, servindo ao reino, sendo cooperador do reino, para que o nome do Senhor precisa ser glorificado através de nossa história. Aleluia. A palavra de Deus disse que certa feita o Senhor cooperou com os discípulos. Por quê, irmão? Porque Jesus cooperou como? Confirmando as palavras dos tais com os sinais que o seguia. Os sinais vai acontecer na sua história, mas não vai acontecer se você ficar de bico calado. Pode ter certeza. Olhe bem, escute bem, note bem, preste atenção. Aleluia.
você não for, então você não vai ver o milagre acontecer. Você precisa pregar as boas novas. Pastor, mas eu não vejo mais pessoas sendo libertas, expulsando o espírito maligno. Por quê, irmão? Porque você parou de ir. Jesus te chama nesta noite. Quem está aí pronto com o texto? 3, 6 e 9. 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nós somos cooperadores de Deus. Paulo, um Apolo, um planta e outro rega, né? Mas Deus é quem dá o crescimento. Irmão, então nós somos parceiros de Deus. Nós somos companheiros. Somos companheiros de Deus nesta obra. Opa, cada um tem a sua função. Um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. Tem hora, irmão, que nós achamos que nós fazemos tudo sozinhos. Nós vem aqui pregando. Eita, prega uma vez, a pessoa levanta a mão e fala, opa, ganhei aquela vida para Jesus. E acha que foi você que plantou a primeira semente. Quem sabe, irmão? Não foi você coisa nenhuma que plantou a primeira semente. A semente foi plantada e você veio somente regar. E quando você regou, Deus fez o quê? Deu o crescimento. Irmão, ninguém ganha uma alma sozinha. O galardão é dado a cada um segundo o seu trabalho. Entenda, você faz a sua parte e o Deus cumpre com dele. Aleluia, com a parte dele. O outro irmão vai fazer com a parte dele. Mas o irmão dali já pregou. O irmão continua pregando. Você prega também. Quem sabe você é o regador. Quem sabe você é aquele que vai fazer as coisas acontecer da vitamina. Mas Deus vai trabalhar nesse propósito. Cada um, aleluia, naquilo que foi chamado. Aleluia. Deus tem plano com você. Então não pare. Mas pastor, a minha palavra é simples. Mas às vezes a semente simples é aquela que vai cair na terra. E é ela que vai florescer. Aquela semente que vai dar o fruto. É aquela semente que vai produzir uma árvore. Quem sabe a semente não tem aparência, ela pode estar feia na aparência, mas ela vai cair na terra boa e vai surtir o efeito. Aleluia. João capítulo 2 Coríntios 6, versículo 2. Glória a Deus. O tempo aceitável é agora. O tempo da salvação é hoje. O dia aceitável é hoje. Por que eu tenho que pregar? Por que eu tenho que pregar? Porque o dia da salvação é hoje. Por que eu tenho que falar de Jesus? Porque o dia da salvação é hoje. E lembre-se, você só vai ter galardão daquilo que você faz. Se você não faz, não vai ter galardão. E dia de salvação, que dia que é? É hoje. O dia de salvação, o ano aceitável é este ano. O dia do mês de trabalhar é este mês. Por quê, irmão? O dia de produzir, o dia de jogar semente. Porque é Deus quem vai fazer o crescimento. Aleluia. Marcos capítulo 16 e 15. Outra pessoa, 2 Timóteo 4 e 2. A quem lê Marcos 15, versículo 15, lê o 20 também. Jesus te levanta então como pregador do Evangelho. Jesus te coloca você como pregador do Evangelho. Marcos 16, 15. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a
toda criatura. Sabe? Lê o 20, por favor. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Glória a Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito crente que fica assim, ó. Ele vem para a igreja e fala assim: quando for o tempo de Deus eu vou fazer. Sim ou não? O dia que Deus me der uma palavra, eu vou falar. E o que Jesus ordena? Ide. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então, missão de lá do outro lado do mundo é dos outros irmãos. Não, irmão. Missão é sua também. Porém, o que está acontecendo no dia de hoje? Está acontecendo no dia de hoje que você não faz nem na sua própria casa. Você não fala de Jesus nem na sua própria casa, exceto os maus testemunhos. E você quer ir pregar do outro lado do mundo. Nesta noite a palavra vem como eficaz, como boas novas, como palavra de transformação. Então, o Senhor tem te enviado. Qual é o papel seu do Evangelho? Ide por todo mundo. Aonde é o mundo, irmão? Aonde você alcançar, aonde você estiver, esse aí é o seu mundo. Pregai o Evangelho, para que suceda como fez com os apóstolos, que o Senhor cooperou com eles com sinais que o seguia. Para nós fechar, vamos ler ainda mais 2. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo... Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Outra pessoa, 2 Coríntios 5 e 20. Glória a Deus. Que pregue a palavra instens a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Ensina, repreende com toda longanimidade e doutrina, aquilo que você conheceu através da luz da palavra de Deus. Não fale besteira, irmão. Não ensina religião. Não fale o que você pensa. Fale o que a palavra nos ensina. Então, quando alguém vir e você precisar, fala: olha, a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos orienta. Você vai receber a orientação pela palavra. Você vai reagir na palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua fonte de segurança. Glória a Deus. Nós precisamos nos colocar que neste mundo aqui que nós estamos vivendo, Deus quer usar você. A responsabilidade está sobre você. Deus te levanta você. Nessa terra longínqua, Deus te chamou você aonde você está. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogai-vos, pois, a parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós somos embaixadores de Cristo na terra. E através de nós, o mundo vai se reconciliar com Deus, como reconciliou com Cristo. O mundo, aí entra aquele papel que eu falei um pouco que antecedera. Quem perdoar será perdoado. O que ligar será ligado. E quem desligar será desligado. Ô irmão, Ezequiel capítulo 3, versículo 17 e 18. Precisamos estar aposto. Precisamos estar em lugar atento. Precisamos estar em vigilância. Precisamos estar sempre. Porque, irmão, a alma se perde todos os dias. Jesus conta com você. Rapaz, senhora, senhorita, valente, na mão do Senhor, o Senhor conta com você. Cadê o versículo? Ezequiel 3. 17, 18. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás palavras e avisarás
é sério. É sério. O negócio de falar de ser servo de Deus não é assim por acaso, não. Se Deus tocar em você, que é para você falar de Jesus para alguém, e você não tocar a trombeta, não falar, a pessoa vai morrer na impiedade dela. Porém, a palavra de Deus diz que o sangue dela, a vida daquela pessoa, o Senhor vai colocar na sua conta. É isso que Deus está falando. Então, irmão, fora e dentro de tempo, fale de Jesus. Não queira carregar vidas de ninguém diante da sua conta. Irmão, entenda que Deus te chama para que haja produtividade. Aleluia! Esta ordem divina precisa ser seguida, precisa ser obedecida. Por quê? Porque vai cair na minha conta, irmão. Se eu não pregar, se eu não ensinar vocês, Deus vai requerer da minha mão. Ah, pastor, isso é das suas mãos. Não, irmão, Deus te chama nesta noite também como atalaia, como anunciador do reino de Deus. Aleluia. Você pode receber essa palavra? Glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmão, todos nós vamos prestar conta daquilo que nós fizermos. Se nós fizermos com abundância, os talentos nossos, nós ganharmos mais talento, o Senhor certamente dirá para nós: bendito a casa de meu Pai. Mas se nós formos como aquele que diz: ah, Senhor, o Senhor planta aonde, o Senhor colhe aonde não plantaste, o Senhor certamente vai dizer para você: partai-vos de mim, maldito. Ah, pastor, eu não preciso não, porque se eu não for, Deus levanta outro. Mas uma coisa pode acontecer também: o Senhor dizer para você: para trás de mim, que eu não vos conheço. Eu quero que a salvação tome conta da sua vida, não só hoje, mas todos os dias. Eu quero que o Evangelho de Deus seja boa nova para você também. Boas novas de salvação para a sua vida, para a vida da sua família. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, não só hoje, mas sempre. Quero aqui aproveitar no dia de hoje, falar com você que Deus tem chamado para fazer algo. Se Deus chamar você para fazer algo e você não fizer, o Senhor vai requerer das suas mãos. Se alguém perecer por causa de você, Deus vai requerer da sua mão. Quem sabe você nesta hora, Deus te chama para ser braço forte, cooperador do reino, cooperador da obra. Quer ser o dizimista, ofertante da casa do Senhor. E nesta noite eu vou orar por você, que o Senhor tem chamado para ser ofertante dizimista. Pastor, eu estou aqui na live, eu quero participar também. Irmão, você pode participar pelo Pix, 11 98567 2508. Pastor, eu preciso de uma agência de banco, 45522, dígito 9, agência 6065, Banco Itaú. Então você vai lá e só faz aquilo que o Espírito Santo tem te chamado. Glória a Deus. Só faz o que o Espírito Santo te chamar. Então, tem certeza, irmão, que todas as coisas que você fazer ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai te recompensar. Há salário pronto para você. Há bênçãos espirituais sobre você. Ó Espírito Santo, eu quero orar, Senhor, em favor de cada irmão, de cada irmã que esteve aqui nesta noite, que nos acompanhou, Senhor, nas nossas lives. E aí, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrama o teu Espírito sobre eles. Aqueles que foram ofertantes, Senhor, diante da tua casa. Jesus querido, faça, Senhor, um milagre. Jesus querido, essa pessoa que pôs no coração em ajudar. É em nome de Jesus que eu peço as tuas bênçãos sobre ele. Leva cada um de nós em paz para o nosso lar. É isso que te peço em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? eu tudo posso. Naquele
aquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus.